Amém. Irmãos, vamos abrir nessa passagem, Efésios 1, de 15 a 23, para nós lembrarmos de onde nós estamos partindo. Então, nós estamos ainda na carta aos Efésios, e em especial na oração de Paulo, na primeira oração, que Paulo ora pelos crentes de uma maneira geral, né? Mas pelos Efésios ali. E lógico, isso hoje é para nós também. Então, gostaria de ler com os irmãos a partir do versículo 15. Amém? Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Gostaria de orar mais um pouco, irmãos. Senhor, nós somos dependentes de Ti. Nós estamos contando única e exclusivamente com o Espírito Santo e com o Teu poder nesta reunião. Senhor, não há palavra suficiente. Senhor, não há ouvido também suficiente. Se o Teu Espírito não estiver agindo, se o Teu Espírito não estiver nos libertando de todas as dificuldades que temos, seja no falar, seja no ouvir. Senhor, então nós, em nome de Jesus, repreendemos qualquer ação maligna, Pai, nas nossas mentes, no nosso corpo. Senhor, nós repreendemos a ação do mal, expulsando todo demônio, seja na nossa mente, seja no nosso corpo. Senhor, no ambiente também, nós repreendemos a ação do mal e rogamos a Ti, Pai, que o Senhor libere a ação do Espírito Santo, como o Senhor já tem feito, nos louvores, nas orações, agora para ouvir a Tua palavra, também para falar a Tua palavra, porque o que nós queremos, Senhor, é que o Senhor fale aqui, Senhor. Fala e nos encha com a Tua própria palavra, Senhor querido, é em nome de Jesus que nós pedimos, Pai. Amém. Aleluia. Então, irmãos, nós estamos ainda no livro de Efésios, mas nós já temos algum tempo parado na questão de reter a cabeça. E mais ainda especificamente com relação a este relacionamento entre mestre e discípulo. Então, os irmãos já têm compartilhado aqui há alguns dias a respeito desta relação. O Zaga tem falado bastante, não só nessa reunião, mas em outras reuniões, não é? E nós estamos então focados nesse tipo de relação. Eu não mandei para o Zaga ainda, mas eu achei uma escola rabínica, aqui no Brasil tem,
e que vem da Polônia. Então acho que a gente pode também procurar saber mais a respeito dessa relação lá, né? E é parecida. Então é um rabino e os meninos que entram são testados e são aprovados ou não. E é um grupo pequeno de judeus, e eles estudam de acordo com como era o modelo na época de Jesus, né? Então nós estamos buscando entender essa relação. Uma coisa que diz aí já no começo, quer dizer, na primeira leitura que nós fizemos, é que nós, como igreja, somos o corpo de Cristo. Não é isso? Então diz lá no 22, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo. Aí essa é uma outra tradução, né, que diz, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Uma tradução um pouco diferente, mas dizendo a mesma coisa. Então nós somos o complemento de Cristo. Nós completamos Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Uma cabeça sozinha, é algo assustador. Então, Deus fez de Cristo cabeça, mas fez de nós o seu corpo. E aqui diz que para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então o Senhor, para ser cabeça sobre todas as coisas, porque Ele é o cabeça de todas as coisas e não somente da igreja, isso vai se consumar. Ontem o Zaga disse isso e eu vou tornar a repetir. Tudo vai acabar em Cristo. Mas vai acabar em Cristo e a sua igreja, que é o seu complemento. Para que Ele seja o cabeça, Ele foi dado à igreja, porque a igreja é o complemento de Cristo. Então, há uma importância muito grande na igreja. Paulo, quando ele relaciona o casamento com Cristo e a igreja, não é isso? Ele diz, ninguém vai maltratar sua carne. Então, Cristo tem tudo a ver conosco e nós temos que ter tudo a ver com Cristo, porque fazemos parte do mesmo organismo e é assim que Deus quis. Então, esse é um mistério que Deus deseja nos desvendar. Que mistério é esse? Está um pouquinho antes lá, em Efésios 1:9, diz o seguinte, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade. Deus tem uma vontade eterna, e a vontade eterna de Deus, que estava encoberta no passado, Ele nos está revelando agora, por meio do Espírito Santo, segundo o seu beneplácito. Essa vontade é segundo o seu bom prazer, que nele propôs, nele em Cristo, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, é vontade de Deus que tudo convirja em Cristo, e é vontade de Deus que nós estejamos envolvidos em Cristo, com Cristo, que estejamos nele, sendo feito heranças, sendo transformados, para que o Senhor mesmo possa nos ter de volta como a sua herança, como a sua possessão. Então nós somos parte de Cristo, Cristo é o cabeça, e nós somos o seu corpo. E tudo vai terminar neste relacionamento. Todas as coisas, queiram os homens ou não.
Não interessa. Tudo está caminhando para este convergir. Então, o centro é Cristo. E lógico, nós estamos em Cristo. Então, segundo a palavra, como corpo de Cristo, eu estou fazendo parte disso. E tudo converge em Cristo. Seja trono, seja soberania, seja potestade, seja céus, seja terra, o que quer que seja, tudo está direcionado ou em direção a um único centro, que é Cristo. E nós estamos sendo chamados para participar deste corpo místico, deste corpo coletivo, e somos cada um de nós membros. E o Senhor usa essa figura, né, por meio do Espírito Santo, inspirando Paulo. Ele usa essa figura do corpo. Todos nós, então, fazemos parte deste corpo. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta. Então, depois de tudo isso, você é membro do corpo de Cristo? Você tem certeza disso? Mas os améns foram menores agora. Então eu vou fazer de novo a pergunta. Você é membro do corpo de Cristo? Tem certeza? Amém. Então agora nós vamos ver, irmãos, e eu vou pedir ajuda para a Elaine. Ela falou, não pede ajuda para mim não. Mas aqui sou eu que mando. Então agora eu estou podendo, né? Eu obedeço bastante, né, Elaine? Então agora... Então vou precisar da sua ajuda, tá bom? Porque eu queria considerar com os irmãos o nosso corpo. Porque já que o modelo, a figura que Paulo usou é o corpo, então nada melhor do que nós entendermos um pouquinho, né? Para termos uma noção do que é o corpo. Como funciona o nosso corpo. Então, o corpo aí, ó, e principalmente eu escolhi esse do sistema nervoso, porque tem a ligação com o cérebro, né? Então, os irmãos estão vendo como é complexo? E está tudo aí interligado. Queria fazer uma experiência com os irmãos. Os irmãos, pensem no pé. Agora cada um pense no seu próprio pé. No seu pé. Ele está bem longe do cérebro, certo? É o mais longe. Então, pensa lá. Agora você vai mexer o dedão. Mexe o dedão. Mexe o dedão. Você está mexendo aí o dedão? Tá quente ou tá gelado? Agora sente o dedão, tenta sentir o espaço do calçado que você está aí. E tenta encostar ele, tenta sentir. Está longe, está apertado. As irmãs acho que estão mais apertadas. Elas fazem questão de sofrer. Mas o dos irmãos como é que está? Alguns vieram de sandália, os de sandália estão em grande vantagem nesse sentido. Mas sabe por que você consegue fazer isso? Por causa do cérebro. Não é interessante? Quando você queima a tua mão, quando você está lá mexendo, sei lá, na churrasqueira e de repente voa uma faísca, automaticamente você não faz isso? Na verdade, isso é um ato reflexo, porque é uma defesa do corpo, mas que vem do cérebro. Porque tudo está lá. Então eu pergunto para os irmãos, qual é o centro do corpo humano? Qual é o centro do corpo humano? É o cérebro. Doenças vêm do cérebro, do mau funcionamento, né? Muitas. Então quem tem mal de Parkinson, que ele treme e não tem controle, né? Então, não sei se os irmãos viram aquele, acho que era presidente do Comitê Olímpico, vocês viram ele discursando?
Dava até aflição, né? E o vento batia ainda e ele não conseguia segurar as folhas e tal. Mas ele estava raciocinando tudo certinho, falando bem, né? Concatenando as ideias, só que a mão estava sem controle. Porque a mão perdeu o contato com o cérebro. Cientificamente eu não sei explicar o que exatamente aconteceu, aos irmãos pesquisem, né? Ou perguntem para a Elaine. Mas, façam fila no final, tá? Mas, o fato é que aquele membro, ele não está normal. Ele não está normal. E está atrapalhando o corpo, tá ou não está? Porque ele está ali tentando segurar o papel, está tudo funcionando na cabeça, mas tem alguns membros que não estão de acordo com o resto. Estão descoordenados, porque não estão ligados, ou perderam os impulsos transmitidos pelo cérebro. O comando do cérebro não está ali naquele braço mais, e ele não consegue parar. Ele tem alguma doença que eu nem lembro o nome, a pessoa se bate. Os irmãos já viram? A pessoa não consegue parar de se bater. Hã? Então, e é terrível, as pessoas sofrem demais. Outras pessoas apagam. Eu vi esses dias. Então a pessoa está trabalhando, aí dorme, aí tem que esperar. O patrão sabe, então ele é uma doença, é patológico. Mas atrapalha, os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Atrapalha a vida. Imagina se você não sentisse queimar. Já pensou? A hora que o fogo bate, se você não tirasse, se você não tivesse essa sensação, o que aconteceria? Tua mão ia queimar. Então, o cérebro é de extrema importância. Tudo acontece a partir da cabeça. Vamos mais um pouquinho. Olha lá como é que é formado o cérebro. Ele tem cinco lugares ali que dizem respeito a tudo que a gente faz no corpo. Né? Lógico que tem mais detalhes. Eu não quis trazer um mais complicado porque a gente não tem tempo de ficar, e eu nem sei ficar explicando isso, né? Mas olha, tem o lobo frontal, que é esse rosa aí, né? Que é na região da testa. E as funções dele é estratégia, movimento e abstração. É a capacidade da gente raciocinar, é o raciocínio. Então, quando a gente está fazendo prova, os alunos estão fazendo prova e está difícil, a turma põe a mão assim, né? Ou quando está pensando, né? Ou quando trabalhou demais, não é? Porque tem tudo a ver, é aquilo ali que está cansado. Não é engraçado a gente fazer esse movimento? Né? Olha lá, ó, o outro temporal, ele fica acima das orelhas. Lógico, porque a função dele é processar os estímulos auditivos, responsável pelo gerenciamento da memória também. Então, ele processa o que a gente ouve e ele também está relacionado com o armazenamento de tudo aquilo que a gente recebe de estímulo externo. Então, ele está responsável pela memória. Esse, no meu caso, está bem danificado. Deve ter mais irmão com isso aí danificado também. A gente esquece das coisas rápido, não consegue guardar versículo, né? Algum problema tem ali. Mas tá vendo? Faz falta. O outro é o parietal, que fica na parte superior central da cabeça. E quais são as funções? Processamento de sentidos, sensações. Então, essas coisas do tato, né? Da percepção no corpo, das sensações no corpo. Tem um outro que fica atrás aqui, ó, que é responsável, que é o occipital, que a função dele é processar dados visuais, aquilo que a gente enxerga. Então, a função é processar isso. Lógico que tem muita complexidade depois disso. As pessoas têm estudado cada vez mais o cérebro, né? A neurociência tem avançado
nesse estudo. E o cerebelo é o responsável pelas coordenações motoras, então é o que é responsável pelo meu equilíbrio. O fato de eu poder ficar em pé aqui, o fato de eu correr, de eu agachar sem cair, né? Então, tudo está no cérebro, tudo está na cabeça. E o corpo funciona só por causa do bom funcionamento do cérebro. Então, sabendo disso, o que significa ser, então, corpo de Cristo e tê-lo como cabeça? O que significa, irmãos, quando eu digo, eu sou membro do corpo de Cristo? E aí que eu quero que os irmãos prestem atenção. Vamos ver lá. E eu fiz uma relação pensando nas funções do cérebro, ali naquelas que a gente viu. Então, olha, primeiro, significa eu ter o raciocínio de Jesus. E aí os irmãos vão analisando a própria experiência. Você raciocina como Jesus raciocina? Então, por exemplo, um exemplo eu vou dar. Ele diz, não ajunteis tesouros sobre a terra. Esse é o raciocínio de Jesus. Ele diz para o jovem rico lá, vende tudo que tem, dá aos pobres, divide com os pobres e me segue. Esse é o raciocínio de Jesus. Não andeis ansiosos de coisa alguma, porque eu vou... É o raciocínio de Jesus. Deixa casa, família e me segue. Deixa o pai que está no cemitério, ou que está no velório e me segue. Os irmãos estão lembrando desses trechos da Bíblia, que são palavras de Jesus? Né? Quando as pessoas vão até ele, então ele dá as respostas. Vai lembrando aí de outros, né? De outros trechos da palavra. É o raciocínio de Jesus. Ter os sentimentos de Jesus. Como é que eu olho para um mendigo, por exemplo? Ou como eu olho para um bêbado na rua? Ou como eu olho para uma pessoa que aparece seminua na televisão? Qual é o meu sentimento diante disso? E como Jesus se sentiria diante disso? Como ele sente? Então eu preciso ter os sentimentos de Jesus, porque lógico, eu sou corpo de Cristo. E os impulsos, os comandos estão vindo do cérebro, que é a cabeça, está na cabeça. Ter as sensações de Jesus. Ter a vontade de Jesus. O que Jesus quer? O que Ele quer? Os irmãos perguntam isso. Senhor, o que o Senhor quer hoje? Ou melhor, o que o Senhor quer de mim hoje? Fala, Senhor. Qual é a vontade? Tem vontade do Senhor que é clara. Então, uma delas nós falamos no começo, né? Tudo vai terminar em Cristo. E a palavra é repleta da vontade de Deus. Não é isso? Mas também tem uma vontade que é para mim. Que é para eu seguir. Mas é vontade de Jesus. Tem a vontade dele e tem a minha vontade. Mas quando eu sou membro de Cristo, então a minha vontade e a vontade de Jesus não se separa. E eu submeto a minha vontade, que é caída, que é imperfeita, pela vontade do Senhor, que é perfeita. Então tenho a vontade de Jesus, eu sou membro dele, sou membro do corpo. Ter o equilíbrio de Jesus. Então, em todos os sentidos, com relação à sensatez, com relação à temperança, com relação a moderações, em vários aspectos da vida, e até com relação a manter-se em pé na fé. Eu tenho o equilíbrio de Jesus.
Jesus me equilibra. Ter os movimentos de Jesus. Onde eu vou, Jesus iria. Onde eu estou indo, Jesus iria. Ou no momento que eu quero ir, Jesus está querendo ir. E no momento que eu quero ficar, Jesus está querendo ficar. Os irmãos já se perguntaram alguma vez isso? Alguém já foi impedido de ir? Lembra que Paulo foi impedido? Paulo queria fazer uma coisa muito boa. O que ele queria fazer? Pregar o Evangelho. É ruim pregar o Evangelho? Excelente. Ele queria ir para um lugar, se eu não me engano, Bitínia. Tá certo? Por ali. Mas o Espírito o impediu. Mas é para pregar o Evangelho. Mas Jesus não queria ir. Porque para lá não. Porque Jesus estava vendo, né, alguma coisa ali. Está enxergando. Então, os nossos movimentos são os movimentos de Cristo. Então, ser membro do corpo significa ter os movimentos de Jesus. Também ser membro do corpo significa ter os pensamentos de Jesus. O que está passando pela tua cabeça? Então, os pensamentos de Jesus são mais altos do que os nossos. E nós devemos almejá-los. Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Então esse é o pensamento de Cristo. Mas como é que nós estamos? Tudo para a gente ir Quando eu estava preparando, eu quase morri. E vou representar isso daqui a pouco. Ter os sonhos de Jesus. Qual é o teu sonho? Hoje está muito comum dizer, né? A respeito dos nossos sonhos. Então tem até música, né? Os teus sonhos, você não vai sair daqui sem os teus sonhos realizados. Mas se Jesus às vezes não quer o seu sonho. Uma vez eu fui num grupo aí o rapaz veio e... Rapaz, até amigo nosso, né? Veio profetizar. E posso orar por vocês? Eu falei, pode. Pôs a mão forte assim, né, no ombro. Meu, da Elaine, mas no poder mesmo, no óleo. E aí orou daquele jeito, né? E disse: você tem sonhos, eu estou sentindo que você tem sonhos que você não conseguiu realizar, mas que o Senhor agora está abrindo as portas. E falou uma coisa assim, né? E puxa, vi uma coisa emocionante. Aí depois eu fiquei pensando, não, mas os sonhos que eu tinha, Deus tirou. Não tem mais sonho, né? Porque o que eu queria era ser famoso. Deus tirou. Eu queria ser rico, não vai ter jeito. Eu queria ser um músico melhor do que sou, né? Porque eu fui capenga nos estudos e tal, então também não virou. Eu falei, pô, então eu não estou entendendo qual sonho, né, que é esse. E aí a gente foi conversando e, lógico, mas a gente estava já brincando, né, com a conversa. Porque não tem sonho meu. Os sonhos que o Senhor tem para mim, eu tenho que conhecê-los. Eu nem sei direito, mas eu tenho que entrar nos sonhos de Cristo. Eu sei claramente, o Senhor quer me transformar. Esse é um sonho de Deus para mim. O Senhor quer me transformar, porque isso é bonito, né, Adriano? Então a turma olha de fora e fala, pô, legal. E tem gente que não gosta, mas tudo bem, tem problema. Tem gente que não gosta da gente ser transformado. Dá para imaginar? Preferia que eu fosse um drogado. Mas se é um lugar que está bem melhor a vida e os caras estão criticando. Não serve mais, a gente não faz mais, como diz o irmão lá, né? A gente não faz mais parte do sistema, não funciona mais no sistema deles, né? Então é criticado, mas esse é o sonho de Deus para a minha vida, e esse eu tenho certeza, é para a vida dos irmãos. Então vou profetizar aqui agora. O Senhor quer transformar a tua vida. Isso eu falo com a boca cheia, que é isso que o Senhor quer fazer.
O Senhor tem esse sonho. E encontrar a gente lá naquele dia irrepreensível, inabalável. Não é maravilhoso? Bonito, noiva adornada. Esse é o sonho de Deus. Deus tem um sonho. Então, os nossos sonhos têm que estar junto com os sonhos de Jesus para nós. Sonhos de Deus para nós. Ter o olhar de Jesus. Já falei um pouco disso, né? Mas é a mesma, como é que eu olho para os irmãos? Como eu olho para a igreja? Agora veja, estou dizendo que a igreja é parte de Cristo. Então eu digo, eu amo a Cristo, com exceção da igreja. Dá para dizer isso? Mas tem até livros que tem que vai por esse viés aí. Tem até livro. Eu sou cristão, apesar da igreja. Mas dá para ser cristão apesar da igreja? Dá para ser cristão e deixar a igreja de lado, irmãos? O que os irmãos acham? Dá ou não? Porque ser cristão significa que eu sou de Cristo. Então nós acabamos de ver aqui que quem é de Cristo, ele se torna um membro do corpo de Cristo. Não é? Que é a igreja. Agora, como é que eu sou cristão sem a igreja? Não dá. Então, como eu olho a igreja? Como eu olho os irmãos? E também como eu olho os incrédulos? E como eu olho os inimigos? Jesus olha de uma maneira peculiar. Todas estas categorias de pessoas. Jesus tem um olhar para todas elas. Então, se eu sou membro do corpo de Cristo, isso significa ter o olhar de Jesus, ter o olhar de Cristo. Também ter o ouvir de Jesus. E também, por fim, ter o falar de Jesus. Quando Pedro está lá negando, tentando se esconder, né? Aí tem alguém que diz para ele, mas você fala igual ele. Puxa vida, naquele momento ele ficou bravo, mas era para ficar contente, né? Não é que ele estava tentando esconder, mas não conseguiu. Por quê? Ele era tão corpo de Cristo, ele era tão discípulo, e agora eu vou entrar nisso, ele era tão discípulo de Cristo, que ele não conseguia esconder. O falar denunciava. O teu falar te denuncia. As pessoas, quando vão conversar com você, falam, você é cristão, não é? O teu falar está te denunciando assim? Ou você passa 007? Espião. Então você está ali no meio, mas ninguém sabe. Agente secreto. Eu sou pelo reino, eu sou cristão, mas ninguém sabe. E ninguém nem vai descobrir. Porque senão eu tenho que parar de fazer um monte de coisa aqui. Isso aí, principalmente os jovens na escola, né, no período escolar, eu sei como é que é difícil mesmo, a gente tem que ir pedindo misericórdia do Senhor. No período escolar a gente quer se esconder, né? Não é assim? Você quer fazer de conta que não. Quando alguém fala de Cristo, você fica quietinho, fala, não vou nem... Porque eu quero continuar ali, né, com aquele jeitão, com as maneiras, fazendo algumas coisas. E os adultos também, né? Muitas vezes... Sei lá, os irmãos vejam aí. Às vezes é difícil, né? A turma está tirando sarro de crente. Aí você fala aí, mas se eu for abrir a boca agora aqui, né? Então você nem fala nada, que é para não descobrir que você é cristão. Porque se você começar a falar e estiver cheio do Espírito Santo, vão te identificar. Então nós precisamos ter o falar de Jesus. E aí, por isso que eu coloquei isso aí, porque foi como eu me senti. Então, eu estou perdido. Porque em muita coisa aí, há uma distância muito grande do mestre para o discípulo e do cabeça para o membro. Então, eu me vi muito mal nessa situação, porque muitas vezes, em muitos daqueles itens, eu estou distante. E como estão os irmãos?
Cada um reflita a respeito disso. E nós temos que orar a respeito disso. Gostaria que os irmãos abrissem João 8, por favor. João 8,12, Jesus começa uma conversa, na verdade começa antes, né? Já no início do capítulo, ele começa uma conversa ali com escribas e fariseus, que é um momento tenso da palavra e da experiência de Jesus com estas pessoas. É um momento muito tenso. Então eles vêm para provar Jesus. Então já começam trazendo uma mulher adúltera e já colocam Jesus à prova. Então eles estão ali para provocar, para provar, para tentar derrubar Jesus. Nas palavras e nos atos. E eles vêm para testar o mestre. E eles vêm fazendo várias perguntas. Então a mulher adulta, eles perguntam o que Jesus faria a respeito dela. No 12, Jesus diz: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhes objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Então eles estavam ali para confrontar Jesus o tempo todo, mas Jesus também estava rebatendo. Então Jesus encarou ali a luta, e com a elegância e com a sabedoria, não é? Com o bom senso, Jesus vai rebatendo todas as colocações ali dos escribas e fariseus, todas as provocações. E esse diálogo vai caminhando de maneira a se tornar algo desconfortável mesmo. Aí no 21 ele ainda diz assim, de outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então ele falava coisas complicadas de entender, e também falava coisas, lógico, ele estava atacando, ou contra-atacando, com a verdade. Então o que ele estava dizendo era: vocês não são meus, e vocês não são do meu pai, e vocês nem de Abraão são. E ele vai rebatendo, até que chega ao 30. Gostaria que os irmãos lessem aí. Versículo 30. Ditas estas coisas, muitos crerão nele. Então os irmãos leiam em casa, por causa do tempo eu estou adiantando, tá? Mas os irmãos leiam esse trecho em casa, para entenderem o contexto. E aí, depois de tudo, mesmo no meio da briga ali, briga em termos, né? O Senhor não estava brigando, mas os escribas queriam briga, queriam derrubá-lo, queriam atacá-lo, estavam atacando, né? Mesmo no meio disso, alguns creram nele. Aí é interessante, porque no 31, ele se dirige a estes judeus que haviam crido. Então ele diz o seguinte: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E veja que pena, porque estes judeus que haviam crido responderam para ele: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Aí o Senhor replica: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim.
para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Ele está dizendo agora, ele está dirigido agora para aqueles que tinham crido nele. Então veja, apesar destas pessoas, destes judeus, terem crido em Jesus, nesse momento eles foram testados. Porque o que o Senhor diz com relação àquilo que Ele gostaria, ao relacionamento que Ele gostaria de ter com aquelas pessoas? Qual é o relacionamento mesmo? Que Ele está propondo ali? Mestre e discípulo, não é isso? Então Ele diz, foi o que Ele disse para os que creram, se vós permanecerdes na minha palavra, é um convite, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Ele está dizendo para aquelas pessoas que creram, se vocês permanecerem no que eu falei já até aqui, e no que eu estou falando, e no que eu vou falar, aí sim vocês vão ser meus discípulos. Se permanecer naquilo que eu disser. Mas logo eles foram desqualificados. Por isso que ele já inverte de novo o discurso. Porque eles foram desqualificados no versículo seguinte. Então eles não concordaram com Jesus. A gente estava lembrando aqui, nós não temos uma relação dessa na escola, né? Na escola básica, nós não temos essa relação de discípulo e mestre, ou mestre e discípulo. Mas aí eu estava lembrando, e eu lembrei o Zaga, né? E a gente estava tendo comunhão. Nós temos uma coisa parecida com isso só lá na universidade. Então, quem passou por uma universidade sabe como é que é. Na universidade funciona assim. A gente frequenta a universidade com vários professores, vai tendo aula com vários professores. Aí, no final, nós temos que fazer um trabalho de conclusão de curso. Nós temos que dar um fechamento para tudo aquilo que foi estudado e o que a gente aprendeu e tal. E nós vamos ter que fazer um trabalho. Mas o que acontece para a realização deste trabalho? Nós temos que procurar um orientador. E daí é a dificuldade. E aí começa o teste. É um teste de humildade. Porque o orientador vai ficar te podando. É assim ou não é, Luiz Henrique? O orientador vai ficar te podando. Então o Zaga contou a experiência dele, eu lembrei da minha. O Adriano deve ter tido também a mesma experiência. Todos aqueles que fizeram universidade vão lembrar disso. Então você propõe alguma coisa, o orientador fala, não esse tema não está bom. Mesmo que você discorde dele, não precisa concordar com ele, é só obedecer. Então ele não está nem aí, se você discordar, vai procurar outro orientador. É assim, não é, Elaine? Então ele vem, aí ele primeiro ele fica recebendo as tuas sugestões, mas na maior parte das vezes ele não vai aceitar a tua sugestão, ele vai dar a dele. Ele fala, olha, eu acho que você deveria ir por este caminho. Então prepare-se, hein, Paula? Vai ser assim. Você vai ir por este caminho. Aí você fala, mas não tem nada a ver com o que eu queria fazer. E se você disser para ele, mas não tem nada a ver, ele vai dizer, isso que eu acabei de dizer, foi o que disse a minha. Então procura outro. Eu quero que você vá nesta linha. Aí você tem que ser resignado e tem que ser humilde. E mesmo a contragosto, você faz o trabalho na linha dele, que ele está indicando.
E aí você vai fazendo o trabalho. Mesmo sendo na linha dele, na pesquisa que ele indicou, ou no trabalho que ele indicou, ainda assim, dentro desse trabalho, ele vai ainda te podando em vários aspectos. Na escrita, na maneira como você coloca as coisas, nas citações, nos textos que você tem que usar. Então, ele quase que faz o trabalho por você. É assim. Porque ele é um mestre e você é um discípulo. E o que acontece na universidade? Depois, quem continua a vida acadêmica vai ir para o mestrado. No mestrado é o orientador. Você pode mudar de orientador se você quiser. Se se arrependeu de fazer com aquele, você vai com outro. Mas geralmente a gente vai pelo mesmo, porque já está na linha de pesquisa. Daí ele vai te encaminhar para aquilo que ele está trabalhando. E você vai virar mesmo quase um funcionário dele, para pensar junto com ele. E conforme você for passando pela universidade, fazendo todos os graus, né? Então você passa pela graduação, depois passa pelo mestrado, depois pelo doutorado. Quando você chega no doutorado, a tua cabeça é a do teu mestre. Você está pensando igual ele. Porque você entrou na pesquisa dele. A Elaine pesquisou passarinho, né? Não foi isso? Então, naquele período ali que ela se entregou àquela pesquisa, o que ela pensava? Passarinho. Não é? Até cantar, acho que cantava. Não, sim. Cantava ou não? Não. Mas o mestre dela fazia os cantos dos pássaros. Todos. Fazia ou não fazia? Um americano. Mas por quê? Porque ele também vem de um outro mestre. Ele pegou o jeitão do outro. Então, uma coisa vai ligando a outra. Essa é a relação que o Senhor está nos convidando, irmãos. Mas como é que nós vamos nos tornar discípulos verdadeiros? E agora é a pergunta que eu faço. Como? Permanecendo nas palavras dele. Então não tem jeito de ser diferente. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E é aí que vem a maravilha, porque daí ele está propondo algo além ainda de só ser um discípulo. Ele está propondo liberdade, ele está propondo libertação, porque como ele diz depois no versículo que ele explica, quando eles retrucam, ele explica, né? E eles falam, não, nós não somos escravos. Mas que cegueira, gente! Pois eram escravos. De quem que eles eram escravos? Não só isso. Do Império Romano. Mas que coisa, que orgulho besta. Então eles já eram escravos do Império Romano. Já estavam escravizados geograficamente, socialmente, culturalmente. Pagavam impostos economicamente. Eles eram escravos no sentido da palavra. Se um soldado tivesse cansado e encontrasse um judeu na rua, falava, vai comigo 1 milha. Carrega aí. Ai do judeu se não carregasse a mala 1 milha. Por isso que Jesus diz, carrega 2 se pedirem para você andar 1. Porque a lei dizia que o romano, o soldado, poderia, não sei se outra pessoa, não sei também, não sei se era só o soldado, mas ele poderia fazer o judeu caminhar carregando o que ele tivesse ali por até 1 milha. É ou não é escravidão isso, irmãos? Imagina, eu te encontro o Dil na rua. Ô Dil, vem cá, tudo bem? Porque eu ainda sou bonzinho, né? Tudo bem, Dil? Bom, tô com uma mala aqui. Carrega ela para mim aí.
Não interessa, carrega aí para mim. E sai andando. Era assim. Gostoso? Chato pra caramba. Uma vez eu estava no Rio de Janeiro, o cara fez isso comigo. Fez mesmo. Mas é muito folgado aquele rapaz. Mandou eu pegar o tênis dele na praia. E eu estava ali com medo, sei lá, não conhecia, né? Falei, melhor pegar, porque... pega o meu tênis aí. Falei, puxa vida. Eu peguei. Levei para ele e tal. É desse tipo. Escravo. Mas além disso, Jesus está dizendo para eles, nem está falando, tudo bem, vocês não querem enxergar a escravidão física, tudo bem, mas eu estou falando de uma espiritual. Vocês são escravos do pecado. Irmãos, a liberdade está aí. Eu fazia coisas, antes eu nem ligava, depois passei a ligar e demorei para parar. E tem algumas que eu estou lutando contra elas ainda. E eu acho que todos nós temos experiências relativas a isso. Seja em pensamento, seja em ações, seja no falar, seja em qualquer coisa. Porque nós somos escravos do pecado. O Pedro é contrariado, você pega ele no colo não deixando ele fazer alguma coisa, ele bate na tua cara. Pecado. Aí você tem que segurar na mão. Não pode. Aí ele tem um segundo recurso, ele grita. Pecado. Mas é um negocinho, mas é escravo do pecado. Então, irmãos, o Senhor está propondo o seguinte: vem para a minha palavra, ouça o que eu digo, pratique o que eu digo. E eu vou ter que terminar a última parte amanhã, talvez, porque já deu 9h30. Talvez não, com certeza. Que é João 15. Porque é quando o Senhor explica profundamente essa relação, usando uma outra figura. Daí é Jesus que usa essa figura, que é a figura da videira. Não é? Mas o Senhor está nos chamando para sermos discípulos. Mas não só para andarmos com Ele, aprendermos com Ele e sermos como Ele é, que é maravilhoso. Mas porque também, se eu for tudo isto, e se eu fizer tudo isso e for tudo isso, eu vou ser liberto do pecado, das coisas que me fazem sofrer. Então, irmãos, ser membro do corpo de Cristo, ser membro do corpo de Cristo é ser tudo o que Cristo é. É receber o comando e responder ao comando de Cristo. Como aquele cérebro mesmo, como o nosso cérebro, que manda os sinais para o corpo e o corpo saudável responde. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amanhã, só para passar rapidinho, Jesus explica mais profundamente essa permanência nessa figura da videira. E aí nós vamos ver então João 15, que diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Amanhã a gente fala melhor a respeito desse trecho. Amém? Vamos levantar, vamos orar? Eu gostaria que os irmãos orassem, mesmo em grupo, pedindo isso. Senhor, nos ilumina com relação a este
a esta questão de nós sermos membros e de nós recebermos os comandos de Ti. Como igreja, nós queremos aprender isso e queremos também nos entregar como discípulos. Amém? Vamos orar assim, então, irmãos.